um dragão divino que viveu desde a Era dos Deuses aceita seu fim pelas mãos de um humano, apesar de nunca ter feito nada contra eles, e mesmo sem uma justificativa, ele pede aos Shinigamis que levem sua alma para que possa descansar em paz. Mas por ironia do destino, ele renasceu como um humano chamado Dolan, em uma pequena vila agrícola onde trabalhava duro todos os dias, e seu irmão estava aflito por ele ter se oferecido para checar o pântano por conta do desaparecimento dos lagartos. Afinal, isso era trabalho da guarnição, mas Dolan tenta acalmá-lo, já que a guarnição estava ocupada defendendo a vila que tinha muitos monstros e bandidos ao redor. E além disso, ele apenas iria dar uma olhada no pântano, e como tinham poucos soldados, os moradores ajudavam a se proteger, e junto à pequena Airi, Dolan praticava magia, e a mulher que o ensinava admite que sua magia ofensiva sempre era perfeita, então deviam focar em medicina mágica, já que seria o que ele tinha mais dificuldade. E no fim da tarde, o chefe da vila o apresenta Cristina, que ficaria na vila por um tempo, e como ela era uma jovem nobre, ele aconselha que Dolan se comporte da melhor forma, e após apertarem as mãos, eles sentem algo, e Dolan reconhece que ela parecia muito habilidosa, e enquanto caminhava para a casa de seus pais, ele se lembrava que ficou chocado ao descobrir que os humanos conseguiam viver em climas tão hostis como esse, onde podiam ser eliminados congelados, mas no verão fazia muito calor. E na casa de seus pais, ele elogia a comida de sua mãe. Seu pai diz que sabia que morar sozinho podia ser relaxante, mas também solitário. Então sugere que ele arrume uma esposa, mas Dolan queria aproveitar a vida de solteiro por um tempo. E seu irmão pergunta se ele realmente iria no pântano, o que Dolan confirma, deixando sua mãe aflita, mas ele diz que ela não precisava se preocupar, já que apenas iria chegar perto para dar uma olhada. Então seu pai responde que como ele era um adulto, tomava suas próprias decisões, mas queria que ele volte em segurança, para que sua mãe não se preocupe. Dolan o agradece, afinal tinha certeza que voltaria com uma ótima história. E pra ouvi-la, é só deixar a sua inscrição, senão o anime acaba no primeiro episódio. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não ficar de fora do segundo episódio. Mas chega de conversa e bora pro anime. O capitão dos soldados se oferece pra ir com Dolan, mas uma garota o repreende, já que teriam problema se os monstros atacassem enquanto ele estava fora. E uma sacerdotisa concede uma benção a Dolan, e sua professora de magia pede que ele tenha cuidado, já que sua leitura da sorte mostrou um pequeno início de algo ruim. E com isso ele começa sua caminhada até o pântano, onde os lagartos que interagiam com sua vila moravam. Mas certo dia eles simplesmente desapareceram, e ao chegar no pântano ele encosta na água e nota que o poder dos elementais da terra estavam muito forte, enquanto os da água estavam enfraquecendo, e por isso os lagartos não podiam viver nesse lugar, mas um som o deixa em alerta, já que apenas monstros poderosos podiam viver no pântano atualmente. E uma garota meia serpente o chama de tolo por ter vindo sozinho, e Dolan nota que ela era uma lâmina, e ela pergunta se ele realmente estava sozinho, o que Dolan confirma, deixando a menina aliviada. E ela começa a se perguntar o que devia fazer, e talvez deva usar a sedução que sua mãe tinha ensinado, fazendo Dolan se questionar que movimentos estranhos eram aqueles. E a lâmina diz que não veio lutar, mas uma criatura enorme os interrompe e tenta atacá-la. Mas Dolan salva a garota e os dois se escondem do monstro, e Dolan explica que aquilo era um elemental da terra que enlouqueceu, e antigamente nesse lugar moravam alguns homens lagartos que desapareceram, e talvez aquela coisa seja responsável, e pode ter surgido depois de um grande terremoto que afetou os elementais, e infelizmente eles não poderiam mais voltar ao normal, e se apresenta como Dolan, e a lâmina se apresenta como Selina, e Dolan se lembra que as lâminas podiam usar magia, e pergunta se eles podiam lutar juntos, deixando Selina surpresa, e ela o lembra que as lâminas eram monstros da terra, então sua magia não seria muito útil, mas talvez o seu feitiço racial possa funcionar, então Dolan se oferece para ir na frente, enquanto ela dava apoio, e Selina concorda, e diz que na saúde e na doença até que a morte o separe, mas Dolan questiona se isso não era o que dizia quando se casava, deixando a menina sem jeito. E
E em seguida eles começam a batalha e Selina invoca uma serpente enorme que prende o elemental, mas ela não consegue segurá-lo por muito tempo, mas foi o suficiente para Dolan imbuir sua espada com magia dracônica e com um único golpe ele parte o monstro ao meio, deixando Selina toda enlameada. Mas como ela não estava ferida, ele a agradece e após se apresentarem de forma adequada, ele diz que ela tinha um belo nome, deixando a menina envergonhada. E naquela noite, Selina admite que ficou surpresa por ele não ter ficado com medo ao vê-la. E Dolan responde que seria por ela parecer diferente das lâmias que conhecia e que eram cautelosas com os humanos, além de agressivas. E pergunta o que ela estava fazendo nesse lugar, já que não tinha nenhuma vila de lâmias próximo. E ela responde que quando uma lâmia fazia 17 anos, ela precisava sair para encontrar o marido e por isso estava nessa jornada. O que Dolan julga ser admirável e Selina começa a falar que as lâmias eram uma raça exclusivamente feminina e raramente davam à luz a um menino, que sempre seria da raça dos maridos. E as lâmias foram criadas quando uma mulher humana foi amaldiçoada e essa maldição foi passada adiante e por serem parcialmente cobras, os seus fluidos corporais continham veneno, então precisavam escolher um marido que tenha um corpo forte e sejam resistentes a veneno. Caso contrário, quando se beijarem ou fazerem bebês, eles seriam eliminados. E se lembra que sua mãe conheceu seu pai em uma viagem e ele também era um humano assim como Dolan e se davam muito bem. Segura essa sequência de indireta, Dolan, mas enfim, Dolan responde que isso era muito bom, fazendo Selina questionar se ele estava a tratando como uma criança, o que ele nega, afinal estava apenas pensando que ela era uma lâmia muito adorável, deixando ela envergonhada, além de impressionada com o sabor de sua comida, que ele diz ter aprendido com a mãe, que preparava para toda a família, e comiam reunidos em volta da panela nas noites frias de inverno. E Selina nota que ele amava sua família, já que sorria gentilmente quando falava deles, fazendo Dolan se lembrar que aquele dragão solitário da caverna se foi, e concorda com Selina. Então no dia seguinte os dois se despedem e Dolan deseja que ela encontre um ótimo parceiro em sua jornada, e como ouviu que as lâmias gostavam de energia vital, ele concede um pouco a ela, que vai ao chão, fazendo ele pensar que talvez a energia de um dragão seja muito forte, e pede que ela visite sua vila com seu marido quando terminar a jornada, para que ele possa apresentar sua família, o que Selina concorda. Alguns humanos ficam apavorados ao ver Selina, enquanto Dolan falhava em sua aula de poções, mas Aire tenta consolá-lo, já que ele tinha um olhar aguçado para ervas mágicas e era bom com crianças, além de ser muito bonito, mas como sua mistura tinha funcionado, a senhora Maguro manda ela ir brincar, enquanto Dolan pensava que era péssimo com coisas delicadas por conta de sua vida passada, já que dragões não precisavam de remédios, mas Maguro diz que ele não precisava ter pressa, afinal não existiam atalhos na vida. E depois da aula, ele almoça junto à família de Aire, que reza pra deusa Mirali, fazendo Dolan se lembrar que fazia um bom tempo que não havia. E depois do almoço, ele começa a correr pro treino que estava atrasado, mas uma pessoa bovina o para e oferece um copo de leite fresco, fazendo Dolan se lembrar que ela compartilhava seu leite com as pessoas da vila, e o sabor era delicioso. Relaxa, eu não vou te julgar porque elas estavam empolgadas, mas ele sente a presença de um monstro e durante a noite ele decide checar, já que era uma presença familiar, e ao se aproximar, ele se depara com Selina se limpando, deixando a menina envergonhada. Ela acaba tropeçando, mas Dolan a segura e pergunta o que ela estava fazendo na vila, mas a menina manda ele não olhar e Dolan pergunta o motivo. Afinal, ela era muito bonita e desejar coisas bonitas era um instinto natural, então Selina dá um tapa nele, que pede desculpas por sua falta de tato, e depois dela se vestir, ele volta a perguntar o que ela fazia nesse lugar, já que pensou que ela tinha ido pro sul, e Selina conta que tentou fazer contato com os humanos, apesar de achar assustador, mas ao falar com eles simplesmente fugiram aterrorizados, e Dolan admite que estava feliz em vê-la novamente e faria tudo o que pudesse para ajudá-la, e pergunta o que ela achava de morar junto, deixando ela surpresa ao perguntar se ele estava convidando para morar em sua vila, o que deixa ela
ela aflita, já que como era um monstro, ela acabaria assustando todos, mas Dolan responde que tinha um plano e além disso, muitas pessoas feras e semi-humanos viviam na aldeia. E claro que as pessoas podiam ficar desconfiados no início por ela ser uma lâmina, mas com o tempo, junto à sua personalidade gentil e poderes, eles a receberiam de braços abertos, além de sua presença tornar a vida dele muito mais agradável. Mas Dolan se pergunta por que isso fez parecer que ele estava dando em cima dela, e Selina concorda que a vida com ele seria muito divertida e envergonhada, ela admite que tinha outro motivo para ter o procurado e estava esperando que ele pudesse compartilhar novamente um pouco de sua energia vital, que era uma delícia. E Dolan promete que quando morarem juntos ela poderia receber o quanto quisesse e dar um pouco de sua energia para ela, fazendo Selina delirar, e dessa forma ele começa a contar seu plano. E com o passar dos dias, o capitão se perguntava o motivo desses animais eliminados estarem aparecendo na vila há 3 dias seguidos, além daqueles rastros de uma cobra enorme, sem falar na sombra meio humano, meio criatura que viram na noite anterior, que devia ser de uma lâmina, um monstro muito perigoso, mas queria saber o motivo dela estar deixando suas presas. E um homem pergunta se eles achavam que um monstro maligno deixaria uma oferenda para eles, mas o capitão diz que de qualquer forma eles deveriam montar um esquadrão para eliminá-la, mas outro homem pede que o capitão Balan tenha calma, afinal as lâminas eram muito perigosas, então seria melhor pedir reforços à capital, fazendo Dolan notar que a divisão entre monstros e humanos era maior do que ele pensava, mas Maguro pede que eles não entrem em pânico. E era claro que todos se preocupavam com a vila, mas deviam pensar um pouco, já que ela estava deixando oferendas para eles, então devia ter uma razão. E em seguida, Airi chega carregando os resultados da adivinhação e Maguro diz que isso mostrava que o aparecimento da cobra era um sinal de boa sorte, então era melhor esperar e ver o que acontece, deixando Dolan aliviado, porque agora podiam ir para a fase final do plano. Então no dia seguinte, Balan reúne alguns moradores junto ao núcleo principal de defesa da vila, sendo Balan o capitão, Mélida a vice-capitã dos soldados e por fim Letícia, que era considerada a mensageira da deusa Mireille, a chave principal do plano de Dolan. Mas caso ela considere Selina malvada, tudo estaria perdido. E Balan reuniu os moradores para o treino ao ar livre, o que Dolan já esperava. E agora só dependia de Selina, que estava tensa ao se lembrar do plano, onde ela iria salvar Dolan, que entraria de propósito na toca dos coelhos perfurantes. E dessa forma, ninguém iria considerá-la um monstro maligno. Mas um soldado sai apavorado da floresta, fazendo Dolan se questionar se ele tinha visto Selina, mas nota a presença de outro monstro, que seria um urso de armadura, que surge diante deles. O capitão questiona o que esse urso fazia na floresta e ordena que todos mantenham distância, mas uma das crianças acaba caindo e o urso tenta atacá-lo, deixando Dolan aflito, já que não escaparia ileso a menos que use seus poderes de dragão. Mas Selina salva os dois, recebendo o golpe da criatura, e enfurecida, ela ordena que o monstro volte para a floresta, deixando todos surpresos por ele ter obedecido, e Letícia nota que essa era a habilidade Olhos Amaldiçoados. E o capitão ordena que a lâmina se afaste de Tauro e Dolan, que pede que Tauro retorne, e Dolan diz que ela tinha o salvo e pede que ele não a machuque, mas Balan responde que mesmo assim as lâminas eram monstros perigosos, e como responsável pela segurança da vila ele não podia ignorá-la, e Dolan diz que não foi ensinado a ser ingrato com quem era gentil e por isso não iria sair. E Balan questiona se ela quem estava deixando as oferendas na vila, o que Selina concorda, apesar de ter mordido a língua, quebrando o clima tenso, mas Balan pergunta o motivo dela estar fazendo aquilo, além de ter salvo Tauro e Dolan. E de olhos fechados, ela se apresenta e diz que seguiu as regras de sua espécie, deixando sua casa em uma jornada, mas viajar sozinha tem sido mais difícil do que esperava, e por isso queria morar um tempo na vila e salvou os dois porque suas famílias ficariam tristes com suas percas, e como seus pais se amavam e seu pai era um humano, ela não tinha a intenção de prejudicar nenhum ser humano, fazendo os soldados admitirem que ela não era assustadora e até parecia adorável. E Mélida pergunta se a leitura da sorte de Maguro acertou
voltou novamente. E quando Balan pede a opinião de Letícia, ele nota que ela estava chorando diante a uma luz. E Dolan fica sem acreditar que aquilo estava acontecendo, então Letícia anuncia que recebeu uma mensagem da deusa Mireille, surpreendendo a todos. E em seu julgamento divino, ela disse que a Lâmia diante deles não era má, e sim uma filha da natureza como eles, que deviam viver juntos em harmonia. E se aproxima de Selina e pede que a gentil Lâmia abra os olhos, que manteve fechado para acalmar o medo deles de seus olhos amaldiçoados. E Selina a agradece, mas acaba desmaiando por conta do ferimento. Então todos a levam pra vila para cuidar das feridas. E depois de um tempo, Balan leva Selina para sua nova casa, onde ela fica maravilhada com tudo, principalmente com as almofadas fofinhas, que Mélida diz ter sido ideia do capitão, e Selina os agradece por essa casa tão linda. E Balan pede desculpas por apontar sua arma contra ela, que salvou seu filho, mas Selina pede que ele levante a cabeça. E Airi admite que estava ansiosa para aprender mais sobre as lâmias, assim como Selina, que queria aprender sobre os humanos, e Dolan dá as boas-vindas para Selina, a Vila Verum, deixando ela emocionada. Dolan fica feliz pela ajuda de sua amiga Mireille, então naquela noite ele assumiu sua forma astral e com seu corpo de dragão ele voou até o reino dos deuses, onde Mireille fica feliz por ver seu velho amigo dragão, que parecia estar se acostumando com a vida na Terra, e Dolan agradece sua ajuda com a mensagem divina sobre a Lâmia, e ele admite que ficou impressionado por ela ter percebido que ele renasceu como humano. E Mireille revela que sentiu sua alma entre as orações oferecidas, brilhando com a alegria da vida, o que a deixou surpresa, afinal ele costumava estar cansado de viver. O que Dolan concorda e admite que quando a espada do herói perfurou seu peito, ele não sentiu desespero e sim uma sensação de vazio. Mas isso mudou ao renascer como humano e o fez perceber que as pessoas lá embaixo viviam todos os dias como se fosse o último, com suas vidas brilhando com extrema intensidade. E Mireille responde que ele também estava brilhando muito e podia sentir a pura alegria em seu coração e alma, assim como a Lâmia. E com o amanhecer, Selina invade sua casa, extremamente contente, já que era o dia de irem plantar batatas com Cristina. Então já vai deixando aquela inscrição para ajudar na nossa meta de 35 mil inscritos, e não esquece de curtir e comentar bastante, para não ficar de fora dos próximos episódios. Além disso, me ajudar muito. Mas chega de papo e bora pro terceiro episódio. Em uma cidade era anunciado o desaparecimento de mulheres, mas no Instituto de Magia a diretora Olivia recebia a carta de Cristina, que falava sobre seus dias na Vila Verum, onde até os moradores recebiam treinamento de combate. E em uma das batalhas simuladas, ela venceu a vice-capitã, que lutou com tudo, deixando todos empolgados. E Mélida a chamou para jantar junto com todos, que embora viviam em condições complicadas, eram muito acolhedores, e o Capitão Balan até a convidou para tomar uma bebida, mas Mélida mandou ele não arrastá-la para suas bobagens, e naquela noite, enquanto estava pensativa, ela viu o capitão se divertindo com o pessoal da vila, e decidiu treinar um pouco, mas Selina e Dolan a encontraram, e como ela parecia triste, Selina a levou até sua casa, que gostava tanto, e o que mais gostava nela era a cama, que era muito confortável, e diz que se ela dormisse nessa cama também sentiria uma grande felicidade, mas Dolan responde que apesar de ser uma ótima cama para lâmias, poderia não ser para humanos, mas Cristina se deitou na cama e admitiu que era muito confortável, deixando Selina empolgada. E ela diz que essa cama foi uma ideia de Balan, e como era uma lâmia, ela ficou preocupada se os moradores aceitariam, mas quanto mais conhecia essa vila, mais amava as pessoas desse lugar, como Balan, que se orgulhava do leite que sua esposa produzia pra vila, e compartilhava com os moradores pra ver quem consegue beber mais. E também tinha o irmão de Dolan, que era um pescador habilidoso e já pescou um salmão enorme. E Dolan diz que os outros moradores também tinham suas peculiaridades, como Málida, que era um soldado por fora, mas amava doces, e Selina questiona o motivo dele estar parado
parado ali. E Cristina o chama pra se juntar a elas, que se divertem bastante. Olha, antes da próxima parte eu vou avisar vocês, sabe, que o papo é muito estranho. Então cuidado como você vai assistir essa parte, porque só ouvir o vídeo vai ficar estranho. Mas enfim, no dia seguinte, Balin questiona quem iria beber mais leite de sua esposa, se seria ele ou um dos rapazes. E fica feliz por Cristina ter se juntado a eles, e ela diz que queria experimentar o leite que ele tanto se orgulhava. E admite que era uma delícia, mas Balin pergunta se ela era uma grande bebedora de leite. E ela responde que podia beber mais do que a maioria que bebia lá. E os dois começaram uma competição pra ver quem toma mais leite da mulher dele, sabe? Ai, meu Deus, isso tá muito errado. Mas enfim, vida que segue. Balin acaba sendo derrotado e todos comemoram com Cristina, que fica muito feliz e continua bebendo seu leitinho. E um tempo depois, Mil foi até ela pedir que ela prove o primeiro leite da sua filha. Tá muito errado isso. Que queria que Balin provasse, mas ele tava acabado, né? E a Cristina disse que o leite era doce, suave e delicioso, e a menina ficou muito feliz. Enfim, e graças a Dolan e Selina, ela consegue se aproximar dos moradores, fazendo a mulher admitir que Cristina era realmente impressionante por se tornar amiga de uma lâmina. E durante um jantar formal, todos comentavam sobre a aluna do Instituto de Magia, Cristina, que fez amizade com uma lâmina, mas ninguém acreditava que humanos e monstros poderiam ser amigos. E Keirin pede que Olivia conte mais sobre essa lâmina, e a diretora pergunta o motivo de uma maga do governo geral estar curiosa sobre isso, e ela responde que mesmo sendo apenas uma, eles não deviam desconsiderá-la uma ameaça, e estava impressionada por ter humanos morando com um monstro tão perigoso, e ainda precisavam resolver os desaparecimentos recentes. E Olivia responde que mesmo esses incidentes sendo preocupantes, diziam que a lâmina era gentil e adorável, e uma mensagem divina da deusa dizia para viverem junto com ela, mas Keirin diz que mesmo assim deviam estar preparados para o pior e deviam convocá-la imediatamente. E pergunta sobre qual jurisdição estava Verum, e um homem responde que enviaria um emissário imediatamente. E na vila, Dolan e suas amigas plantavam as batatas, mas um soldado avisa para eles irem imediatamente até os portões da vila, e ao chegarem lá, os soldados cercam Dolan e Selina por ordens de Golda, o comissário da fronteira norte, que diz que soube que ele quem trouxe a lâmina para a terra sagrada que foi dada pelo rei. E uma mulher diz que a deusa Mireille já provou que ela não era um monstro maligno, e ele responde que não estava duvidando do julgamento da grande deusa Mireille, mas como responsável por essas terras, ele deveria eliminar qualquer ameaça de forma segura e rápida, fazendo Dolan se questionar o que eles queriam. E Golda diz que levariam a lâmina ao governo geral para confirmar se ela realmente é inofensiva, e Dolan pergunta o motivo, já que não estavam duvidando do julgamento da deusa, e Golda responde que a deusa pode ter aceitado, mas se ela quer morar na vila de Verum, deveria completar os procedimentos que a lei do reino considerava necessário. Afinal, essas eram as leis da sociedade, e com certeza a lâmina conseguia entender. E como Dolan que a trouxe, ele pede para acompanhá-la, o que Golda concorda. E como estava preocupada com os dois, Cristina decidiu ir na frente para falar com a diretora, que tinha certa influência no governo geral, então usa uma magia de vento para se tornar mais rápida. E enquanto isso, Selina dividia seu cobertor com Dolan, que pede para ela não se preocupar, afinal os procedimentos não demorariam, e ela admite que estava mais preocupada com os problemas que causou a todos. Mas Dolan puxa Selina para perto e diz que aprendeu isso com a mãe, que sempre o puxava e confortava quando se sentia inseguro, deixando Selina emocionada. E Dolan diz que se ela estiver se sentindo mal por ser uma lâmina, ele daria um sermão que iria durar a noite toda. E quanto a Cristina, ela finalmente chega na sala da diretora e pergunta sobre a visita do comissário à vila, e Olivia
Olivia explica que, como tinham a mensagem divina da deusa, Selina não seria eliminada e revela que não foi o comissário Golda quem decidiu trazê-la, e sim alguém do alto escalão, a maga Keiren, que via a Lâmia como uma ameaça que podia estar envolvida nos desaparecimentos recentes, o que Olivia achava impossível com ela morando em Verum. Mas se Keiren diz isso, as suspeitas podiam recair sobre ela, deixando Cristina aflita, e à noite o comissário chama Dolan e Selina. Finalizando o terceiro episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!